Feche teus olhos aí no lugar, que você possa sentir uma atmosfera. E isso é real, porque já existe nesse lugar. Eu quero te convidar a estar mais sensível a partir desse momento. O momento onde o sol se pôs e agora vai chegar a lua. O momento onde a noite traz muita revelação, intimidade, tranquilidade e silêncio. Feche teus olhos, comece a sentir uma atmosfera agora. Você que já ora, começa a orar ao Senhor pedindo um novo nível de revelação. Você que ainda não ora, fala: Senhor, desculpa a minha falta de intimidade, mas me dá a oportunidade de falar contigo nessa noite. Abra sua boca agora e começa a pedir a Ele um novo nível de entendimento, um novo nível de clareza. E se você por qualquer motivo não quer fechar os teus olhos, e no momento em espírito, comece a ter bons pensamentos. Deus maravilhoso, eis o teu povo reunido nessa tarde, reunidos aqui na praia, tão simbólico esse lugar, Pai. Eis-nos aqui, clamamos por um novo nível de entendimento. Dai-nos um novo nível de revelação e de clareza, Pai. Dons sejam distribuídos nessa tarde, começo de noite, Pai. Nós pedimos, porque eis aqui homens e mulheres sedentos pela Tua palavra, com fome e sede da Tua justiça. Eis aqui homens e mulheres sendo levantados como pilares dessa cidade, nesse estado, nesse país. Que o Senhor possa derramar sobre nós um novo nível de ousadia para entregarmos a Tua palavra e sermos usados e ousados segundo a Tua vontade, Deus. Eis aqui homens e mulheres reunidos para receber a Tua palavra. E é isso que nós queremos nessa tarde, nessa começo de noite, Pai. Receber ainda mais um novo nível de revelação, não apenas uma experiência de ouvir falar. Chegou o dia que nós teremos uma experiência única. Então se revela a cada um de nós conforme a Tua vontade, Pai. Se revela a cada um de nós conforme a Tua justiça, Pai. Jovens terão visões, velhos voltarão a sonhar, Pai. Pois nos últimos dias o Senhor vai derramar sobre nós do Teu Espírito. E é isso que nós clamamos, Pai. Dá-nos um novo nível de experiência. Não apenas ouvir falar, mas um novo nível de experiência individual, de te conhecer. Assim nós te pedimos e clamamos, Pai. Que esse frio seja infinitamente menor do que o calor da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Fala aí, Balneário Camboriú. Tem homem e mulher bonita de Deus aqui, sim ou não? Só vou pedir para os bonitos responderem. Tem homem e mulher bonita de Deus aqui, sim ou não? O irmão ficou constrangido, não falou. Vou dar mais uma chance. Tem homem e mulher bonita de Deus aqui, sim ou não? Glória a Deus pela sua vida. Sejam bem-vindos a esse nosso período da tarde, começo de noite. É um prazer estar aqui falando com vocês no momento onde nós vamos buscar entender um pouquinho mais. Eu quero trazer algo muito simples e rápido para você e de fácil entendimento. Se você não está acompanhado, quem está acompanhado aí? Com o marido, a esposa, a noivo, o namorado, aproveita o frio e abraça ele e ela, abraça assim. Se você está com um amigo, menino abraça a menina, as meninas abraça os amigos aí. Para o seguinte, nós vamos ficar junto aqui, para você sentir o meu calor. Os casais esperam daqui a pouco. Tá quentinho? Deixa eu te falar algo nessa noite. Lá no livro de Tiago, irmão de Jesus, ele conta uma história que eu acho incrível. E ela é muito reveladora para os dias atuais. Eu não sei quais tipos de problemas você enfrenta hoje, seja na escola, no trabalho, na vida pessoal, na sociedade. Quem aqui pelo menos tem que resolver um problema todos os dias? Tem alguém que tem um problema para resolver? E Tiago fala o seguinte: quão bom somos nós passarmos por diversas provações. Às vezes você vai na igreja, vai falar com o pastor, com o líder, ele fala: isso chama-se deserto. E aí todo mundo quer fugir do deserto, mas deserto é momento de aprendizado, de crescimento. Eu vim aqui para te falar nessa tarde que existe algo poderoso para você. E eu quero te fazer um convite no final da minha palavra, para que você possa ir para um próximo nível. Ele fala o seguinte: quão felizes são os homens que passam por diversas provações. Ei, presta atenção que eu quero te falar nesse fim de tarde, começo de noite. Você que orava para Deus afastar os problemas, Ele está te falando o seguinte: ei, entenda que é nos problemas que eu vou te aperfeiçoar. Porque eu te trouxe até aqui, não foram os momentos bons da sua vida. O que te trouxe até aqui foram os problemas que você enfrentou.
Todos os momentos que te fizeram ter dor, sofrimento, você mudou. Talvez você mudou o trabalho, a forma de estudar, de se relacionar, de comunicar. Você mudou porque passou por um tipo de problema. O Senhor, Ele te fala o seguinte: quando Ele subiu no monte para pregar as boas aventuranças, no Monte das Oliveiras, Ele chega para os discípulos e Ele fala o seguinte: meus discípulos, eu quero pregar algo sobre uma boa aventurança, que significa aquele que é feliz e é contínuo na palavra. Boa aventurança fala sobre aqueles que são abençoados. E Ele começa o tão famoso Sermão do Monte, e lá no final Ele fala que o reino é guardado para algumas pessoas específicas. Olha só que interessante, Jesus começa a falar o seguinte: que existe uma separação entre discípulos e multidão. Eu preciso te falar isso nessa tarde, começo de noite, para você entender. Quando começa a ler o livro de Mateus, no capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. Jesus mostra uma diferença entre discípulos e multidão. E qual é a diferença, Tiago? A diferença está na expectativa. Fala que a multidão estava reunidos, mas os discípulos estavam próximos. Por quê? Porque a expectativa de uma multidão é diferente. O que pode diferenciar você nessa noite aqui, estando no mesmo local, ouvindo a mesma pregação, estando no mesmo ambiente, é a sua expectativa. A expectativa tira alguém da multidão e coloca ele como discípulo, mas também a expectativa pode tirar alguém de discípulo e levar para a multidão. Que expectativa é essa, Tiago? A multidão tem uma expectativa na qual aquilo que você pode fazer por ela. A multidão sempre vai falar: o que você pode fazer por mim? O que você tem para me dar? O que você pode me entregar? Discípulo, ele fala: o que eu posso te entregar? Discípulo é aquele que fala o seguinte: o que eu posso te entregar? O que eu posso fazer por você? Quanto eu posso te servir? O quanto que eu posso te entregar? E Jesus já mostrava essa diferença entre os discípulos e a multidão. E ele então começa, após essa consciência, a trazer as boas aventuranças. E ele fala: felizes são aqueles pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Talvez você não entenda o que é ser pobre em espírito. Quando você olha na palavra original, na língua original, pobre de espírito significa alguém totalmente dependente de outra pessoa. Pobre de espírito significa alguém totalmente dependente. No original do grego fala a palavra pitoco, que é alguém que significa um mendigo no chão, implorando por um pedaço de comida. Felizes são os pobres de espírito, pois deles são o reino dos céus. O que isso significa? Felizes são aqueles que são dependentes de algo, dependentes de um pão, dependentes de algo para sobreviver. E ele continua falando: felizes são aqueles que são humildes, mansos de coração. Felizes são aqueles que são os apaziguadores. E no final, felizes são aqueles que serão perseguidos pela minha justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você é crente de verdade, não fuja das perseguições. Às vezes você olha para a cruz e fala que a cruz é um sinal de Cristo. Sabe o que cruz significa? Exposição. A cruz não significa sofrimento, ela significa exposição. Alguém teve que se expor por mim e por você. Alguém teve que colocar não a sua vontade, mas a vontade daquele que chamou, se expondo a algo, às perseguições por causa de uma justiça. Muito se fala sobre a conquista do reino, mas poucos querem ser perseguidos. E aí Paulo fala o seguinte: o que adianta eu correr a minha vida e no final não receber a coroa? Ei, presta atenção que eu quero te falar nessa tarde. Quando você entender de verdade, vai ver que a sua vida não é mais sua, mas daquele que te chamou. Felizes são aqueles que entendem verdadeiramente qual é o seu chamado e para aqueles que foram chamados. Felizes são aqueles que entendem que a sua vida já não vale, mas sim daquele que te chamou. Porque o morrer é lucro. Paulo falava, e para você entender quem foi Paulo, um cara com muita boa estatura durante o governo romano, alguém que tinha dupla cidadania, alguém que tinha um bom relacionamento, alguém que vivia muito bem, tinha uma boa condição. Vocês são jovens, é lindo demais ver vocês. O apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele tinha sido preparado. Fala comigo, preparado. Paulo, ele foi preparado mesmo não sabendo da missão dele. Paulo, ele foi preparado durante um tempo. E alguém que perseguia uma comunidade, perseguia uma missão, se converteu e foi alguém que escreveu 80% do Novo Testamento. E ele fala o seguinte: se eu morrer, vai ser lucro, porque eu viver é Cristo. Viver é ser perseguido pela justiça daquele que te amou. Então quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele fala: felizes são aqueles que são perseguidos pela justiça, pois deles é o reino dos céus. E aí Tiago, irmão de Jesus, continua na carta de Tiago, ele fala o seguinte:
Quão felizes são os homens que passam por diversas provações, porque quando você passa por provações, isso edifica a sua fé, e quando você tem uma fé edificada, isso gera uma permanência, e a permanência gera frutos, e você será uma pessoa madura e íntegra, sem te faltar nada. Às vezes você ora e fala: Senhor, não me deixa faltar nada. Mas eu pergunto o quanto que você sofre perseguições e problemas, porque você vai ser reconhecido pelos problemas que você cria, ou aqueles que resolve. Uma sociedade onde cada vez mais as pessoas estão fugindo. Eu quero te fazer um convite, Balneário. Posso fazer um convite para vocês, sim ou não? Tá fraco demais. Me falaram que isso aqui era um evento jovem, de gente bonita. Posso fazer um convite para vocês, sim ou não? Só quem é de Balneário e vai topar um desafio, fala eu aí. O grande problema do mundo não está no barulho dos maus. Ei, presta atenção, deixa eu te falar. O problema do mundo não está no barulho dos maus. Eu sei que nessa geração de conteúdo, e nós recebemos muita informação de TikTok, Reels, YouTube, recebe muita informação, e às vezes você fica desanimado. Quem já desanimou com o mundo aí? Os mais velhos vão me entender. Quem já teve vontade de puxar a cordinha do ônibus e descer na próxima estação aí? Levanta a mão, só deixa eu ver. Quem lembra dos ônibus com cordinha ou com um sinal? Só para ver quem são os velhos da turma aqui. Os velhos é que lembram, né? Às vezes dá vontade. Quem por um momento já falou: esse mundo não tem jeito. Sabe por que esse mundo não tem jeito? Só por um motivo. Pi, presta atenção. Só por um motivo. O motivo é esse, que você estava calado. O problema do mundo não está no barulho dos maus, mas está no seu silêncio. Todas as vezes que você deixa de falar ou entregar a mensagem que você carrega, você já está potencializando aquilo que é mal. O que eu quero te convidar nessa tarde, começo de noite, quão felizes são os homens que passam por diversas provações. Quanto mais provações você passar, mais vai edificar a sua fé. E quanto mais edifica a minha fé, mais eu persevero naquilo que eu acredito e posso continuar, não importando para aquilo que o mundo fala. Porque eu preciso olhar para o alto, que é do alto que vem o meu socorro. Se você olhar para as circunstâncias, ela vai sempre te derrubar. E não importa se você está na escola, na faculdade ou no trabalho. Pastor, a única coisa que as pessoas querem é uma palavra única, de fé, de amor e de esperança. Quão felizes são os homens que passam por diversas provações, porque a permanência vai gerar fé, vai gerar perseverança, a perseverança gera maturidade, integridade, sem lhe faltar nada. E Tiago, como que eu persevero? E como eu me mantenho feliz? Paulo, aquele que era um perseguidor e entendeu a mensagem, ele prega para uma igreja de Coríntio e ele começa a falar algo importante. Eu quero te falar nessa noite. Ele chega num momento para aquela igreja de Coríntio que cresceu muito, se tornou arrogante. Ele fala o seguinte: ei, vocês, não interessa aquilo que vocês fazem ou vivem, aquilo que vocês têm. Não interessa se vocês falam a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver uma única coisa, você vai ser como alguém que faz barulho. Você sabe do que eu estou falando? Paulo falava: não importa se vocês falam a língua dos anjos e dos homens, se não tiver, fala assim comigo: amor. Se não tiver amor, vai ser como um sino que ressoa, um prato que retine. Mas eu não aprendi na escola, não sei se você aprendeu na escola, eu não aprendi o que era amor. Então Paulo começa a explicar qual é o verdadeiro amor. Ei, você que é casado, você que é noivo, você que tem amigos, você que tem pais, filhos, entenda o seguinte: verdadeiro amor não é comprar um presente, verdadeiro amor não é falar eu te amo. Paulo começa a falar e ensinar qual é o verdadeiro amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Cadê os crentes? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E sabe o que é mais interessante? Que Paulo continua falando o seguinte: que quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, comunicava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. O que te faz ser um homem, uma mulher, não é a sua idade, mas é a sua maturidade. Maturidade nada tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Infelizmente, homens ou adultos de 40 anos ainda são meninos.
porque não deixaram para trás as coisas meninos. Eu tenho um filho de 8 anos, ele não tem paciência, ele não consegue suportar, ele não consegue esperar, ele não consegue crer. Meninos não conseguem fazer isso, mas homens e mulheres conseguem amar, sendo paciente, bondoso, não invejando, não vangloriando. Que eu quero te convidar, Balneário, para ir para um próximo nível. Você só vai conseguir ganhar essa cidade, você só vai conseguir ganhar esse estado, você só conseguir potencializar sua voz se tiver uma comunicação de fé, esperança e amor. Tiago, me prova isso. Eu te provo quando Jesus teve que sair da cidade dele e ir para Jerusalém. Em João capítulo 4, onde Jesus começa a revelar sobre o eu sou. Eu quero que você entenda sobre isso daí. Eu vou caminhar para o fim para te fazer um convite daqui a pouco. O João capítulo 4 começa a falar o seguinte: Jesus teve que sair rumo a Jerusalém. Ele teve que passar por uma cidade chamada Samaria. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus teve que passar por uma cidade chamada Samaria. Sabe o que é interessante? Que Jesus não precisava passar naquela cidade, porque os judeus não passavam por aquela cidade. Eles desviavam aquela rota, porque aquela cidade era impura para os judeus. Os judeus e os samaritanos, eles não tinham relacionamento, porque os judeus chamavam aquele povo de impuro. Mas o texto conta que Jesus tinha que passar por aquela cidade. Não é que ele queria cortar um caminho, é que houve um encontro naquele lugar, o mesmo encontro que talvez vai acontecer na sua vida no dia de hoje, o mesmo encontro que talvez você tenha todos os dias. Então Jesus, ele passa por Samaria, e no sol do meio-dia ele encontra uma mulher tirando água de um poço. Uma mulher sozinha tirando água, sendo que a rotina daquela época era as mulheres tirarem água de manhã cedo, na primeira hora da manhã. Mas existia uma mulher que ela estava fora daquele horário. E por que, Tiago? Talvez você em algum momento da sua vida se sentiu apartado, sentiu de lado, menosprezado, julgado e se sentiu sozinho. Eu quero falar com você que já passou por isso, ou nesse exato momento está sentindo sozinho. Aquela mulher, ela saía porque ela era subjugada para as mulheres da comunidade. Ela ia no sol do meio-dia, no momento mais forte, mais quente do dia. Ela ia buscar água para a sua sobrevivência. Ela pegava o seu bem mais precioso, que era uma jarra de água. Ela buscava água e levava para sua casa, longe das outras mulheres, porque ela era acusada. E Jesus teve que passar por Samaria, não para cortar um caminho, mas para ter um encontro com aquela mulher. E quando ele chega, então, ele fala o seguinte: mulher, me dá dessa água para beber. E ela fala: como que você vai conseguir pegar essa água se você não tem nada para pegar? E ele fala: mulher, você não entende quem está te pedindo água, porque se você entendesse, você não somente me daria, mas você pediria da água que eu tenho, porque essa água que você vem tirar todos os dias, ela volta a te dar sede. Mas a água que eu te entrego, se você um dia experimentar, nunca mais terá sede. Aquela mulher estava com tanta dor que ela fala o seguinte: eu quero dessa água. Aquele que tem dor, aquele que tem sofrimento, ele não olha para mais nada. E talvez seja isso que você precisa ouvir nessa noite. O Senhor, ele teve um encontro com você. Ele teve que passar para o Balneário Camboriú durante um festival para ter um encontro com você, num poço onde gerava vida. E Jesus então tem um encontro. Ela fala: eu quero dessa água. E então ele começa a revelar a ela algumas coisas. E no primeiro momento ele fala para ela: então vai lá e chama o seu marido. Ela falou: como que eu vou chamar o meu marido? Eu não tenho marido. Ele fala: eu sei que você não tem, porque o homem que você está agora não é seu marido, os outros 5 que você já teve. Então ela toma um susto. O Senhor vai te revelar algumas coisas, talvez você se assuste, mas é para trazer uma clareza. E ela fala: vejo que você é profeta. Foi tão impactante aquele encontro, que algumas linhas depois do texto acontece algo importante que eu quero que você entenda. Você que vai crescer em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, você que vai ganhar esse estado, amém? Tem um amém aqui na frente. Lá de trás eu profetizo que vocês vão ganhar Balneário também, amém? Balneário é pequeno, vocês vão ganhar Santa Catarina, vocês vão ganhar o sul do país. Nós vamos ganhar esse país. O texto diz que aquela mulher, após aquele encontro, ela pega o bem mais precioso dela, joga para o alto e corre para a cidade. Aquela mulher era acusada pelas outras mulheres
de ser recriminada pelo tanto marido que ela já teve. Ela era deixada de lado. Só que o texto diz que quando ela volta para Samaria e começa a pregar para os samaritanos, o texto diz que parte da cidade se converteu pelo testemunho daquela mulher. Balneário Camboriú, deixa eu te contar. Até o testemunho de uma mulher que já teve 5 maridos salvou metade de uma cidade. Imagina quando você abrir sua boca. Ei, presta atenção. Imagina quando você testemunhar. Qual era o grande problema? Que você ficava lendo a Bíblia. Eu quero te convidar para não ler mais a Bíblia a partir de hoje. Seja a própria Bíblia. Para de viver apenas da palavra, mas começa a viver com um estilo de vida. Porque Jesus nunca veio trazer uma religião. Ele fala, vim implantar um estilo de vida. Uma vida que é longa, próspera e duradoura. E de tudo ele fala o seguinte: de tudo você guarde uma única coisa, que é de lá que procede o amor, que é a paciência, a bondade, a benignidade. De tudo guarde seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Para você ganhar essa cidade, esse estado, você precisa ter um encontro verdadeiro. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e no dia de hoje pedir de uma água que nunca mais vai gerar sede. Eu quero te convidar para o dia de hoje você poder experimentar um novo nível de intimidade, experimentar um novo nível de revelação, um novo nível de promessa. E essa frequência, ela vai chegar na sua casa, no seu trabalho. As pessoas vão te olhar de forma diferente. A água que você começar a beber, de dentro de você vai fluir rios de águas vivas. E você vai ser usado e ousado quando abrir a sua boca. Entenda que não vai ser mais através do seu braço, mas pelo Espírito daquele que já te chamou. Feche teus olhos. E se você conhece a canção, comece a declarar isso. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da